Mas e por que deu, de certa forma, certo no início e daqui a pouco começa a perder aquela intensidade? Esse é outro questionamento que dá para se fazer também. Mas você acha que deu certo assim? Ou... A resposta foi positiva. É porque chegou fazendo gol, né? A resposta foi positiva. Momentos ali, né? Enfim. Mas, queira ou não, é uma resposta positiva. Foi contratado para isso. Mas eu concordo com o Rafa aqui. O problema maior não é o Borja, né? O problema maior é o funcionamento. Então, mas um questionamento que cabe dentro dessa linha. Por que de uma hora para outra, ele que parecia que estava se encaixando no que já estava bem estruturado, começa a perder rendimento, começa a cair de rendimento? Tchan, tchan. Ele sabe que ele tem um histórico na carreira. Momento de reflexão breve, né? Aqui, todo mundo pensando. Fala, Nori. Você tem a resposta? Não, porque ele teve uma passagem muito rápida e discreta pelo Livorno da Itália. E não foi bem. Eu acho que tem que se esperar um pouco mais para avaliar o que ele pode fazer. A capacidade eu acho que ele tem, tecnicamente. Ele tem tudo para dar certo. Nos jogos que eu trabalhei, e houve jogos nos quais ele fez gol e outros nos quais ele não fez gol, você sempre percebe um jogador ansioso pela situação, por provar o seu valor, por justificar a quantia investida na sua contratação. E não vejo nenhum drama em nenhum jogador ficar fora de uma equipe. De repente talvez seja bom para ele. Alguns gols que ele fez no começo, ele fez entrando no segundo tempo, pegando o adversário cansado. Ele chegou depois, não participou de pré-temporada com o grupo. Acho que não é um valor para ser descartado assim, e também não é um jogador para ser escalado sempre, né? O atleta vive de fases. Eu acho que existem fases individuais ruins, existem situações nas quais o método de trabalho, o esquema do jogo, acaba não ajudando o jogador. No caso dele, eu acho que é uma fase ruim. Não vejo tanto prejuízo a ele pelo esquema do jogo. Até porque ele tem perdido gols. Se a bola não chegasse para ele, aí você podia botar a culpa no esquema. Mas a bola tem chegado e ele não tem feito. Eu vejo da seguinte forma. O Eduardo tirar o jogador todo jogo não ajuda ao jogador ter algo que é fundamental, que é confiança. O jogador precisa de confiança, né? Mas ser escalado todo jogo não dá confiança como titular? Então, tem esse outro lado. Se o treinador sente que o cara não tá legal, não põe pra jogar. Entendeu? Agora, eu acho que tirar todo o jogo também é meio ruim. Não faria isso. Na minha maneira de pensar, seria entender o que tá acontecendo, tá com algum problema, adaptação. Tudo isso são seres humanos, né? E a partir daí você toma uma decisão. Você vai esperar um pouco, vai esperar a sua oportunidade. Não, eu vou insistir com você e vamos em frente. Acho que você tem condições de melhorar. Eu não vejo que é o sistema de jogo, eu não vejo que é um problema do Eduardo em si, né? É o jogador, precisa conversar com o jogador e saber se ele tem condições de reagir, de melhorar, de entender o que está acontecendo com ele. E tem uma questão comportamental, eu acho também. Eu não sei o quanto que a contrariedade do Borja ao ser substituído pode ser determinante na escalação dele, mas essa é uma questão que desde o início, desde a chegada do Eduardo Batista, a gente colocou na mesa. Olha, o Eduardo ele vai dirigir um elenco muito vasto, né, com jogadores grandes, né? Então, não sei se vai dar certo, etc. Eu acho que talvez esse seja já um problema que a gente tinha falado lá no início, né? De como é que ele vai acomodar todo mundo no time titular. Não cabe. Mas pode ser uma questão estratégica também não só pode. Associada à fase dele. Porque quando você tira ele e bota o William, você está modificando o jeito de jogar. Você está propondo algo diferente. Quando você bota o Alexandro, não. Aí você já está achando que é uma questão, né, de fase, de posicionamento, porque você não muda o jeito de jogar tanto do time assim. Então fico me perguntando se não é estratégico que ele possa fazer a partir de agora. O Borja é esse cara aí mesmo, oscila. Olha a média dele, compara para vocês verem. Vocês supervalorizam ele, está dizendo o Luciano Cândido, mas ainda menos agressivo do que o anterior ali, que disse que ele é um bio-melhorado. Mas acho que aí vale o questionamento. A maioria dos centroavantes vive isso, né? Então, a maioria dos centroavantes passa por esse período de estiagem e cheia, né? O próprio Guerreiro, que eu acho um dos melhores centroavantes que a gente tem, ele tem períodos de estiagem, fica vários jogos sem fazer gols, aí de uma hora para outra ele começa a fazer gol.
Eu acho que a vida do cara que ganha o pão colocando a bola para dentro da rede, ela passa por esse tipo de situação também. São raros os caras que têm médias absurdas, assim, de fazer gol todo jogo. O próprio Fred, que ainda talvez seja o melhor 9 em atividade no futebol brasileiro, tem períodos também que a bola não entra. Nori, mas tem uma coisa que eu acho que incomoda um pouco no Palmeiras, é o fato de ter um elenco bom, o melhor do Brasil, com vários jogadores bons. Que não é um esquadrão, sempre, né? Como a torcida do Palmeiras acha e alguns analistas acham que é o Palmeiras do Luxemburgo, 93, 94, é uma academia, é o time do Filipão. Não é. Não é. Agora, tem uma coisa que acho que incomoda um pouco as pessoas, que é o fato de que, às vezes, você tem um William em melhor fase nesse momento, mas você tem um Borja que pode, daqui 2, 3 passos, ser o cara da temporada inteira. Sim, entendeu? Mas eu acho que botar o cara no banco, Massa, não quer dizer que você vai acabar com a chance dele. Essa que é a avaliação que o treinador tem que fazer. Não consigo fazer daqui. Aí o treinador é que tem que avaliar. O cara vai demorar muito para responder e não dá para esperar nesse momento. Que agora pegou a Libertadores, Campeonato Brasileiro. O que dava para experimentar acabou, que é o Paulista. Entendeu? Então, essa avaliação que é muito difícil de ser feita, o treinador tem que medir agora. Entendeu? Chegar para os caras, o William, Alexandre e Borja, e falar, é assim, o Borja é o cara, vai jogar. E ponto. Ele não tá legal, ele não vai me dar resposta rápida. William, você é titular. Alexandre, eu preciso da bola aérea, esse jogo você vai entrar para fazer parede, para ser o cara para incomodar os zagueiros. Então, assim, não dá para... imagino eu, que não dá para chegar e falar, esse é titular, tem que ir até dezembro. Não dá. O elenco tem boas opções. Você consegue trabalhar com isso. Agora, o Nori citou aí a questão de o jogador ter umas secas e tal. Hoje está sendo usado um critério para avaliar média de gols que não é só por jogo, nem é por minutos em campo. Por chance. De quantas chances o cara precisa para fazer um gol. E Nori citou o Fred, que tem essa média dele é excelente. Se não me engano, o Fred faz um gol a cada 60 minutos e ele precisa de 2 chances para fazer um gol. É claro, essa é uma medição recente, não é da carreira inteira dele. Acho que estava se fazendo nesse ano. O Fred é que nem centroavante marrento que fala, dá em mim que eu não perco 2 seguidas. Regular na casa do Fred corresponde à média. O Guerreiro do Flamengo, que também o Nori citou antes, é um jogador que precisa de mais finalizações para fazer um gol. Ele vai fazer, ele vai corresponder, e ele vai ter outras funções dentro da partida. Eu não sei, eu nunca vi esse número do Borja. De quantas chances ele precisa fazer um gol? Vai ver que é um jogador que o torcedor do Palmeiras vai ter que se acostumar a ver perdendo gol. O Atlético Nacional produziu uma barbaridade, né? Mas que na hora H ele vai aparecer e vai fazer o gol do título. Agora, até chegar no gol do título, pode ser que ele tenha que perder uns 4 ou 5. Entendeu? Característica de jogador. Né? Tem jogador que aparece muito, finaliza muito e perde mais. Perde muito mais do que faz. Perder mais do que faz, eu acho que é de todo jogador, né? Não é possível. E tem uma outra coisa importante no Guerreiro em especial. O Guerreiro é o tipo de cara que faz gols em momentos decisivos. Quando o time mais precisa, quando é fundamental para a equipe, ele tá lá, ele tá. Então você precisa valorizar esse tipo de jogador. De repente o Borja é o cara que no momento certo vai aparecer para o Palmeiras. Não apareceu agora, teve uma oportunidade. Nas outras será? Então, de repente, você está guardando esse cara para os momentos mais importantes. O resto talvez interesse menos. O próprio Fred, dessa linha de atacante, quando você mais precisa, ele vai lá e resolve. Ele ajuda. O exemplo mais recente está aí, né? Do 5-2. O que ele fez em 15, 20 minutos. É porque tem cara que faz um monte de gol, mas na hora do vamos ver ele treme, né? Ou faz um monte de gol dentro do jogo quando o jogo já está resolvido. Sim. O gol do 1-0 vai ter um peso maior nessa observação. Alguém falou disso aqui ontem, sobre o Guerreiro, né? Acho que foi o Mauro Naves. Tem que ver também que tipo de gol o cara faz, né? O cara faz o gol do 1-0, o cara faz o segundo gol do 2-1, ou ele faz o quarto e o quinto do 5-0. É diferente, né? Quem chamou? Só tem um detalhe que eu queria abordar nesse aspecto da saída do Borja chutando copo e tal. O jogador, quem pratica esporte de alto rendimento, joga futebol na pelada,
Ninguém gosta de sair. Ponto. Primeiro. Segundo, o profissional, ele tem que ter consciência que certas atitudes prejudicam o grupo. Então, assim, esse mimimi, esse mal-estar que se causa depois de um jogo em que o cara sai chutando o gramado, sempre eu, reclamando, e pra mim não é uma atitude profissional. Eu entendo o desabafo, faz parte, acontece. Agora, ele deveria ter consciência de que quem manda é o técnico e não é ali que ele vai voltar pro jogo ou vai ganhar a posição de titular. Chama o técnico na sala, o técnico chama o cara e ali eles vão tirar as diferenças. Ali ele chuta o copo, ele reclama, ele fala o que ele quiser. Eu acho que o comportamento, a atitude do atleta, não só do Borja, que pode estar associada a vários fatores de adaptação, acho que isso acontece, são seres humanos, não pode prejudicar o grupo, não pode prejudicar o time. E isso acaba prejudicando, porque na coletiva do dia seguinte, o Jean tem que falar sobre o tema, né? Os dois conversaram, tá tudo bem. Então, assim, sobre o Palmeiras, existe uma ideia, né, de que aconteceu alguma coisa do jogo contra o Peñarol para o jogo contra a Ponte Preta, que o Palmeiras teve 30 minutos horrorosos e tomou 3-0. Nenhum grupo é tão unido e tão desunido a ponto de jogar da forma que jogou contra o Peñarol e a ponto de jogar da forma tão tosca como jogou contra a Ponte Preta. Então, assim, essas teorias, elas vão aparecer sempre. E esse comportamento do Borja alimenta esse tipo de coisa. Então eu acho que isso não é profissional. Acho que o jogador deveria ser profissional. Assim, isso eu acho que se resolve num ambiente profissional. O Brasil tem uma tendência a amplificar esse tipo de situação, pelo tipo de cobertura que se faz no Brasil. Muitas vezes tem treinador que não dá nem bola para isso e se impõe sem falar com o jogador. Tem jogador que adora, treinador, perdão, que adora querer demonstrar uma autoridade que ele já não tem. E vai, fala, mas aqui mando eu, aqui tem comando, quando o cara já perdeu o comando faz tempo. Em relação ao Palmeiras, eu só discordo quando se coloca o Palmeiras como um time já pronto e encaixado. O time do Palmeiras passou por várias modificações. Ele tem algumas formações titulares, 4, às vezes 5 jogadores novos em relação ao time campeão brasileiro do ano passado. Então, acho que isso, para jogadores que estão chegando, e o próprio Felipe Melo teve o tempo dele, e está jogando muito bem no time do Palmeiras, mas você tem Felipe Melo, você tem Guerra, você tem Borja, você tem William. Só aí já falei 4 que não são. O Guerra, por exemplo, ainda não tá melhorando muito, mas ainda não tá jogando o que ele pode. 4, você tem 10 jogadores de linha. 4 que são novos, já é uma mudança substancial em relação ao time que estava jogando na temporada passada. Então, Manori, faz parte ainda de um processo. Jogador bom chegando num time bom, né? Eu acho que isso aí... Que às vezes não dá certo. Tá, pode ser. Não quer dizer que vai dar certo. Mas eu acho que você está falando de outro cenário. O time pode não estar encaixado. Sávio, Romário e Edmundo, por exemplo. Quem diria que não daria certo? Então, mas o que é não dar certo? Eu apostaria nesse time. O que é não dar certo? O Palmeiras tem 66% de aproveitamento no ano até agora. Foi o melhor time da fase de classificação do campeonato. E perdeu de forma ridícula, sem tirar mérito da Ponte, com todos os méritos da Ponte, uma final de campeonato em 30 minutos. Ficou fora por causa de 2 gols que o levaria aos pênaltis. Então, assim, o sucesso e insucesso, vamos medir isso. Tá pronto, né? O time tá decepcionando a ponto de a gente compreender que houve um erro na montagem do elenco. Enfim. Ainda é cedo para esse tipo de muito cedo, entendeu? É isso que eu defendo. Só acho que a gente está entrando agora em maio, né? É um cedo relativo, já não é um cedo tão cedo, né? E o Palmeiras está entregando menos do que a gente imaginava. Para o momento. Eu imaginava que o Palmeiras estivesse um pouco mais pronto. A essa altura do campeonato, tivesse, por exemplo, no seu grupo na Libertadores, vencendo jogos com mais tranquilidade. Mesmo assim, pode se classificar amanhã. Não. Se ganhar esse jogo aí... Exatamente. Tá na segunda fase. Mas inverte o quadro e se perder amanhã. A gente pode analisar o resultado ou o desempenho. Eu tô pensando no desempenho, eu não tô nem olhando tanto o resultado, né? Eu acho que está faltando um pouco ainda. Talvez pelo excesso de opções.
excesso de opções boas, jogadores inclusive parecidos assim de rendimento, por exemplo, um Keno e um Roger Guedes, né? São jogadores de rendimentos parecidos, eles não são estáveis, né? Eles não conseguem repetir várias partidas muito boas. Então tem ali a gente tem que ter paciência, o trabalho tá começando, mas não está tão no início, já era para estar um pouquinho melhor. Eu não quero ser condescendente também. A ruptura é mais pelo coletivo do que pelo individual. É um Palmeiras muito diferente do Palmeiras 2016. Acho que esse é o maior peso. Tem mudanças e mudanças. Se fossem 5 meses, não digo nem de continuidade do treinador, mas de continuidade de uma linha de trabalho, talvez a gente pudesse até ser mais agressivo em crítica, em incômodo. Eu não quero ser agressivo, porque eu acho que é uma cobrança para não pesar para o outro lado, de achar que tudo bem, acho que ainda não é suficiente o período do Eduardo Batista à frente do Palmeiras para atingir esse tipo de cobrança, porque a ruptura foi muito grande, principalmente no tipo de jogo que o Palmeiras propõe. E aí você vai ter um tempo grande, determinados jogadores assimilam mais rápido, outros nem tanto. Eu acho que esse peso o Palmeiras está passando. Mas tem que ter algum tipo de cobrança, né, Rafa? Ah, sim. Você precisa ter a cobrança do resultado, a cobrança do desempenho, isso tudo está associado, você não pode dissociar isso. Que tipo de cobrança você vai fazer? Ninguém está falando que ele deva ser demitido, que ele deva sair. Mas eu acho que praticamente todo mundo concorda que o rendimento poderia ser melhor, que o time do Palmeiras, com o que tem na mão, não é culpa só do Eduardo, deveria estar rendendo mais. É uma equipe menos produtiva do que a gente imaginava para esse momento da temporada. Mas os grandes objetivos ainda estão por vir. Uma bela Libertadores, um campeonato brasileiro à altura desse elenco. O tempo de maturação é que a gente fica se perguntando qual é. E por tudo aquilo que fez no Campeonato Paulista na primeira fase, como o Nori lembrou aqui da questão dos números, né, de ter sido o melhor time, esse primeiro objetivo já poderia ter sido atingido, né? O Campeonato Paulista. Se conseguisse comprovar exatamente essa excelência que foi da primeira fase, passando pela Ponte Preta e se encaminhando para uma decisão, a gente teria uma outra abordagem também e estaremos aqui falando do que o Palmeiras poderia melhorar até para buscar esse título de campeão paulista. Como decepcionou e da maneira como caiu para a Ponte Preta, se levanta várias possibilidades agora, né? A partir dessas colocações do que esse Palmeiras agora vai melhorar e como vai melhorar, se é que vai melhorar, né, também. Tem uma outra ideia. Vamos imaginar o seguinte: o Palmeiras sai daquele jogo contra o Peñarol, ganhando da forma que foi, e muitos colegas, torcedores, defendem uma tese. Ah, mas contra a Ponte tinha que ter entrado com outro time, ou tinha que ter trocado 3 ou 4. Agora, a pergunta que eu faço é: se troca e perde? Essa é uma, mas tem uma que vem a seguir. Como medir isso? O treinador olha para os caras treinam, e aí? Porque aí não mantém o time titular. Tem uma reclamação, muda demais, não mantém o time titular, hora decisiva, né? Então o cara mantém o time titular, mantém o time que ganhou do Peñarol, com dificuldade no final e tal, mas fez um segundo tempo excelente. Poderia ter construído uma vitória mais fácil. Perfeito. Agora tá liderando o grupo dele da Libertadores, entra no jogo contra a Ponte Preta, o que faz o treinador? Muda tudo. Sim, eu acho que a gente tem que ter... O jogo contra a Ponte Preta, ele pode ser visto por 2 aspectos, né? A Ponte Preta jogou muito bem e aproveitou um Palmeiras apático, né? São situações que, às vezes, tem time que não aproveita outro time que está apático. E não é por acaso que a Ponte Preta jogou bem contra o Palmeiras. A Ponte Preta já tinha jogado muito bem contra o Santos. Poderia ter feito os 3-0 que fez no Palmeiras no Santos. Principalmente no primeiro jogo. No primeiro jogo, no primeiro tempo. Então, eu acho que a calma que se prega, não estou dizendo aqui que o Eduardo Batista faz um trabalho maravilhoso, excelente. Também não. Acho que tem muita mudança acontecendo para um cara que tem relativamente pouco tempo mexendo no time, aí 3 para 4 meses, se você for avaliar período de pré-temporada, jogadores que chegaram depois, né? Eu acho que será que é preciso avaliar tudo que pode acontecer e acho que realmente não é uma supervalorização, né? O time do Palmeiras é um time bom e tem um elenco com mais opções do que outros times têm. Talvez seja o Atlético Mineiro, o par do Palmeiras aí, o vetor do Palmeiras nessa avaliação de quantidade de jogadores. Mas qual é o craque do time do Palmeiras? Nori, sobre o tem Eduardo... craque no time do Palmeiras? Tem alguns... Craque. Não, craque fora de série não, mas... Você tem um goleiro diferente que pode ser da seleção brasileira. É o craque. Esse vai ser um craque. Acho que provavelmente... Agora, o jogador diferente que o Palmeiras tinha foi vendido.
Por que era jogador diferente? Porque o moleque novo que pegou a camisa da seleção brasileira de titular, vestiu e se firmou. E foi jogar na Europa e já chegou arrasando e por causa de uma contusão não ficou. Agora você tem vários bons jogadores. Não vou chamar de craque aqui, mas você tem um jogador que é ponto fora da curva no time do Palmeiras, analisando carreira, desempenho, que já provou, é o Felipe Melo. E o Felipe Melo já fez tudo que esses jogadores que estão no Palmeiras ainda querem fazer. Ele já disputou uma Copa do Mundo, ele já jogou em grandes times da Europa, ele já consolidou a carreira dele. Por isso que talvez hoje, individualmente, ele seja o Zé jogador Roberto, mais regular. talvez, também. O Zé Roberto, mas já em fim de carreira. É isso. A diferença é essa. Diferença. A diferença é essa. Agora, o Felipe Melo está na parte final. Essa avaliação, eu não consigo, eu queria a ajuda de vocês, se for pertinente, evidentemente. Quando a gente fala assim, é muito time, muito jogador bom, muito investimento para um técnico incipiente. Eu ouço muito isso. Será que a gente não está acostumado, ou mal acostumado, a também se escorar nos grandes treinadores para dizer o seguinte, o cara vem, como o Cuca fez ano passado, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. O Eduardo não vai falar isso. O Jair Ventura não vai falar isso. Né? Alguns treinadores que estão surgindo, por característica, né? Eles não têm essa galhofa pronta, essa coisa midiática de se comunicar de forma que convença a nós e a quem está em casa. Eu tenho essa nítida sensação, mas para mim não consigo provar isso. E outra coisa, né, Massa, e desculpa pessoal por eu estar falando demais aqui, existem figuras que são construídas meio míticas em relação a situações que não existem, né? Eu tava batendo um papo com amigos outro dia, falando de Libertadores, né? Aquele técnico que tem experiência, tem cara de Libertadores, espírito de Libertadores. Aí veio o mestre Tele Santana no papo, bicampeão, 92, 93. Posso estar enganado, né? E até me corrijam se eu estiver enganado, mas se não me engano, o Tele, depois que ele jogou a Libertadores de 71 com o Fluminense, eu não lembro se ele jogou outra Libertadores antes de jogar pelo São Paulo, em 92, 93. E naquele joga com o Fluminense, ele não ganhou nenhum jogo. O Filipão virou especialista em Libertadores quando ele ganhou com o Grêmio em 95. É diferente o Filipão de 95 do Filipão de 99, né? Quando ele vai ganhar com o Palmeiras. Porque ele já passou com o Criciúma, já passou uma com o Grêmio, outra com o Grêmio. Várias Copas, várias, né? Mata-mata. Então a gente constrói algumas imagens do futebol brasileiro. Esse treinador é especialista em mata-mata. Vai ver o desempenho dele em mata-mata, se é assim mesmo. Porque o cara tem que conhecer a Libertadores para ganhar a Libertadores. O Filipão foi jogar a primeira Libertadores com o Criciúma quando? Em 92? E foi até as quartas, né? Em 95. Né? Então, isso fez dele um especialista em Libertadores? Ajudou a montar um perfil, talvez, né, Nori? Então, mas ele só porque ele jogou uma e foi às quartas. No ano seguinte ele já era especialista? Não. O Nori não era o Filipão, era o Levir Coupe no Criciúma na Libertadores, né? O Filipão ganhou a Copa do Brasil, depois... Então, e saiu, né? Saiu. Foi o 92, ele vai jogar depois da Libertadores com o Grêmio, não vai? Depois. Não é isso? Essa Libertadores então, foi o Levir Coupe. Depois... Então, aí existe um imaginário construído na figura de alguns treinadores, muitas vezes construído por nós mesmos, né, de que existem treinadores capacitados para isso, para aquilo, e muitas vezes não é desse jeito. O Filipão ganha em 94 a Copa do Brasil com o Grêmio, classifica para 95, aí ele é campeão. Aí ele começa a desenvolver aquela sequência de títulos e jogos eliminatórios, né, com o Palmeiras especificamente, ali que ficou tão marcado. A minha única dúvida, pegando o tema inicial, que a gente estava falando do Palmeiras, do Eduardo Batista, não é nem a questão de experiência dele, bom treinador, eu acho que já provou isso, né? O meu temor desde o início ele vai conseguir administrar esse grupo de jogadores? Essa é uma pergunta que só a temporada vai responder, mas é um risco. É um risco porque o Palmeiras, ao fazer algo muito bom, que é contratar passar o rodo no mercado, né, e trazer um monte de gente. O Palmeiras tem 2 jogadores por posição, né, sobrando até, em algumas posições ele tem mais de 2. Né, mas o risco disso é a questão de administração de grupo.
né? E aí que a gente vai, aos poucos, né, ver como é que o Eduardo Batista está se provando. Fato é que o chute no copinho de plástico do Borja não é um bom sinal. É um sinal que acho que nem tem titular, tá? Mas um jogador que acabou de chegar já se acha no direito de dar uma bica num copinho de plástico que foi substituído. Isso não é um bom sinal. Estou tentando identificar aqui se o Tele jogou outra Libertadores. Se você se lembrar do Tele como técnico do seu time em outra Libertadores, me avisa que ele foi técnico do Grêmio de 80... Mas aí o Grêmio... Não. 77 foi o... 82. Não foi esse período todo, não. Não? Não. 81, o Grêmio é campeão brasileiro com o Enio Andrade, por exemplo, né? Então já não dá nem para confiar nessa lista aqui. Guardar outra. Estou fazendo pesquisa em 2 aparelhos ao mesmo tempo. Inclusive, pouca gente lembra, Barreto. O internauta ajuda melhor. O Tele passou pelo São Paulo em 1973, se eu não me engano. Sim. E passou de passagem, né? Teve um problema com o Paraná, com o Toninho Guerreiro. E depois que ele volta para o São Paulo, 92, 93, para fazer sucesso, né? Ganhar a Libertadores e marcar a sua passagem para a história do clube. Agora, mas é um exemplo apenas que eu estou dando. Não, e dentro desse exemplo que o Nori resgatou aqui do Tele, se a gente for lembrar o próprio Tele, quando passa o bastão para o Muricy em 94, qual é a experiência que o Muricy tinha como técnico? E ele leva o São Paulo ao título de uma Conmebol, uma Copa Conmebol, né? Que pode ser a avó da Sul-Americana aí. Ó, Thiago Henrique ajudou aí com a média Tá vendo? Estou falando que os internautas ajudam. Segundo o site Footstats, o Borja tem 41 finalizações a gol e 4 gols marcados. Logo dá uma média de 10,25 chutes para 1 gol. Caramba, é alta. 41 finalizações e 4 gols. Mas o Noriega pegou o ponto. O Borja está ansioso, está muito ansioso. E chances claras de gol. Não, mas não seja tem que saber quantas dessas ele acertou no gol, né? O goleiro pegou, bateu na trave. Aí você aproxima e quantas ele isolou. E acho que esse número que você dá do Fred de 1 gol a cada 2 chances de gol clara, não são finalizações a gol. Aí é chance clara de gol. Mas se a gente pegar o jogo aquele jogo na Argentina do Palmeiras, o Borja teve várias chances, teve umas 2 ou 3 chances de verdade, não é só chute. O Noriega falou antes, é quando você vê o jogo e o número te confirma a impressão que você tem do jogo. Ele parece ansioso. Ele está querendo rapidamente decidir botar a bola para dentro. Ele foi o centroavante do time campeão da Libertadores. Se isso não qualifica para fazer um bom trabalho agora, o momento dele é bom. Ele não foi 10 anos atrás. Ele foi ano passado. Final